Olá, boa tarde. O Conexão RS de hoje vai contar a história de um projeto que quer criar uma cooperativa de costura em esteio. Você também tira as suas dúvidas a respeito dos seus direitos. Prepare a sua pergunta e converse ao vivo com o advogado Marcelo Silveira de Almeida. Não saia daí! Uma situação inusitada foi flagrada na madrugada de hoje. O que aconteceu, Fernando Perdigão? Boa noite, Bives. Boa noite a todos. Bom, um homem era vítima de um sequestro, tá, Bives? Um sequestro relâmpago. Até aí, né? Tudo bem. Quando ele teve o carro abordado em uma operação da Balada Segura, ele parou o veículo, desceu e disse que estava sendo assaltado. Os policiais conseguiram deter os bandidos. Entretanto, todos eram menores de idade. Eles tinham entre 14 e 17 anos. Eles foram levados para a delegacia da criança e do adolescente e depois foram liberados. Até aí tudo bem, uma vírgula, né? Vamos combinar. Até aí normal, não, né? Até aí normal. Não deveria ser a situação na região sejamos metropolitana. hipócrita, né? Não deveria ser a situação na região metropolitana. Mas enfim, mas parar na Balada Segura, sim. Aí sim. Aí você tem que parar na Balada Segura, sim, sempre. Jamais furar uma blitz. Para entrar em uma forma, né, aquela forma bonita e tudo mais, a gente faz sacrifícios, né? Eu quis fazer assim, mas não rolou. A conquista de uma rotina saudável exige disciplina. Preste atenção. Que é importante praticar exercícios físicos, todo mundo sabe. Mas e a vontade? Às vezes, fica difícil encontrar disposição. Jaqueline era uma dessas pessoas avessas à academia, mas por motivos de saúde, teve que encarar o desafio há um ano. Hoje, ela acorda cedinho para se exercitar. Quando toca o celular, o despertador do celular tem que levantar aí, porque se pensar muito, a cama envolve, abraça e você não sai dela. Em pouco tempo, os resultados já apareceram. Ela perdeu 10 quilos e ganhou, em troca, mais disposição. Criar uma rotina para a prática de atividades físicas ajuda o corpo a se adaptar melhor aos exercícios. E nesta hora, não é preciso fazer sacrifícios. Vale escolher a atividade mais prazerosa. Pode ser musculação, spinning, corrida ou até mesmo uma caminhada ao ar livre. Obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela já não é muito afim torna mais difícil o dia a dia dela. Então, ela escolher, eu gosto da natação, eu gosto da musculação ou eu gosto do desporto, isso já dá mais prazer dela acordar mais cedo, dela se preparar para aquele dia. Para os especialistas, 6 semanas é o período ideal para que o treino vire hábito. E a pessoa comece a perceber mudanças estéticas, além de notar uma descarga de endorfina, que é a substância responsável pelo bem-estar. E o corpo agradece, a pessoa se sente melhor. Muito melhor. Os moradores de Jaquirana, nos campos de cima da serra, vão passar por um transtorno nos próximos dias. O único banco da cidade foi explodido por bandidos nesta madrugada. Toda a agência ficou destruída. Com isso, quem precisa do serviço precisa ir até Bom Jesus, a 50 quilômetros de distância. A polícia tenta localizar os assaltantes. Daqui a pouquinho a gente tem imagens do trânsito do site Veja ao Vivo. Enquanto isso, você pode participar e já curtir a nossa fanpage. É facebook.com/ubratv. Daqui a pouco a gente vai receber os nossos convidados aqui. Você pode fazer perguntas e também participar do quadro Direito do Consumidor. A presidente Dilma Rousseff abriu 9 pontos percentuais de vantagem em relação à segunda colocada, Marina Silva. É o que aponta a pesquisa Vox Populi, divulgada ontem pela TV Record. Dilma Rousseff tem 36% das intenções de voto, Marina Silva tem 27%. Aécio Neves está em terceiro com 15%. Pastor Everaldo e Luciana Genro têm 1% cada. Os outros candidatos não atingiram 1%. Brancos e nulos somam 8% e os indecisos 12%. Na simulação de segundo turno, Marina Silva surge na frente com apenas 1 ponto percentual acima de Dilma. Já em uma eventual disputa entre Dilma e Aécio, a petista vence com 11 pontos percentuais de vantagem. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos para mais ou para menos. E o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número 0062/2014.
Bom, agora a gente tem imagens do trânsito em Porto Alegre, da área central da cidade, pelo site Veja ao Vivo, você confere aí na sua televisão, imagens da Avenida Farrapos, quase na esquina com a Barros Cassal, movimento tranquilo, sem grande congestionamento, sem aquele grande fluxo de veículos, normalmente esperado para 6, 6 e 5 da tarde, como é o caso de agora. Então o trânsito está bem tranquilo para quem quer utilizar a Avenida Farrapos para o acesso ou para a saída do centro da cidade. Perceba que os dias já estão mais longos, temos sol nesse exato momento. O verão tá aí. O verão está chegando, vem chegando o verão. Bom, já que a gente está falando de trânsito, né? O número de atropelamentos com morte, que envolve ônibus ou lotação, caiu mais de 46% em Porto Alegre nos 8 primeiros meses do ano, em relação a 2013. Foram 7 vítimas fatais. No ano passado, foram 13. O índice foi apontado pela EPTC. Agora, ninguém aguenta mais falar em chuva, né? A chuva deve voltar ao estado ainda nessa semana, mas por enquanto, viu, o sol vai predominar. Vamos conferir a previsão do tempo. A quarta-feira será de sol em praticamente todo o estado. No litoral, o dia começa claro, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde. No centro e norte do estado, há possibilidade de chuva no final do dia. Na região metropolitana faz sol, com nevoeiro ao amanhecer e aumento das nuvens à tarde. A mínima fica entre 9 e 12 graus. A máxima varia entre 20 e 24 graus. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um projeto que, em Esteio, né, pretende formar uma cooperativa de costureiras. Antes disso, tem música aqui no Conexão RS. É verdade, a gente está aqui com os guris da banda Songbird. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Conexão RS. Muito bem. A gente está aqui com o Thomas, com o Henrique e com o Lucas. Guris, quando vocês começaram a tocar juntos, assim, faz muito tempo? Eu vou te dizer que, na verdade, nós tínhamos um projeto antes, com um baterista que acabou não vindo, então um abraço pro senhor Eduardo, né? E acabou que durou um certo tempo, mas nunca chegou a tomar preço de verdade. E, por coincidência, nós fomos em um show que ia ter no Abbey, em Novo Hamburgo ali, e o Thomas ia tocar. Por sinal, nós íamos tocar também, acabamos não tocando, mas, enfim, né? E valeu por se conhecerem, né? Perfeitamente, né? E vimos o Thomas tocando, e nós estávamos num momento que a gente necessitava de um novo guitarrista, até para dar um complemento no som. E acabou que, como o Lucas também já conhecia ele, né? Falou, Thomas, de repente, né? Por que não? Por que não? Amor à primeira vista, né? Um homem bonito. É verdade, sem dúvida. Eu não recrimino. Qual é o estilo de som de vocês? Essa é uma pergunta que todos fazem. Que influências vocês têm? Qual é o som de vocês? Influências são muitas, né? A gente diz que a gente faz um som que reflete o estilo da nossa vida. A gente gosta de surf, a gente gosta de skate, a gente gosta de praia. Tá faltando uma coisa aí. Tá faltando uma coisa. A gente tava conversando fora do ar. O nosso som, não me decepcionem. O nosso som é o reflexo do nosso estilo de vida. Então, Sim. Fala história de amor, fala história de alguma viagem. Ficou bonito, de história de amor. Seria mulher, tá? Mas história de amor fica mais legal. Só que we have to practice our English, porque os meninos compõem praticamente em inglês. Inglês. Vamos ouvir uma em inglês? Pois não. Right now. Então, essa aqui se chama Sunshine. Vai estar no nosso próximo EP que tá saindo. Ain't no sunshine on a cloudy day, but I'm feeling inside you, burning up like a deadly flame. Oh, fireflies will be free. Don't you think I'm lost too? Until you cry, washing all my pain, 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 pain.
like you to feel yourself. Your lipstick stain on me like you used to do again. And time will pass as a lovely friend. Don't you think we could love too? Or we could out now just pretend. While my heart sings. Então, 12 agentes foram aprovados em concurso que começaram a trabalhar hoje no Centro de Atendimento Socioeducativo de Novo Hamburgo. Na semana passada, eles passaram por um processo de ambientação na fase de Porto Alegre. Em Novo Hamburgo, o centro conta agora com 112 agentes. E um levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que, em 20 anos, a depressão vai se tornar a doença mais comum no mundo. Um problema que tem afetado jovens e crianças. O problema é mais comum em adultos, mas a depressão tem aumentado consideravelmente entre as crianças. No Reino Unido, são mais de 80 mil diagnósticos por ano, sendo 8 mil em menores de 10 anos. Estimativas indicam que no Brasil, 8 milhões de crianças e jovens de até 17 anos sofrem do problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a principal causa de incapacidade de realização de tarefas cotidianas na faixa etária de 10 a 19 anos. A convivência no ambiente escolar é importante para a detecção do distúrbio. Uma vez que a criança passa boa parte do seu dia dentro da escola, há uma probabilidade muito grande desses sinais do que pode ser indício de um sofrimento psíquico e pode chegar a uma depressão aparecerem. Daí a importância da escola, ao constatar algum comportamento, alguma recorrência de comportamento que saia muito fora do padrão, chamar a família para uma conversa. A depressão infanto-juvenil pode surgir devido a inúmeros fatores: perdas e afastamento de pessoas queridas, bullying, violência física e até fatores genéticos. Por isso, não existe uma fórmula única de evitá-la. Evitar que fique depressivo é difícil. O que você pode é perceber e ajudá-lo no início. Se você acolhe, se você permite que ele coloque, vivencie aquilo, você está evitando um desenvolvimento maior. Pois é, Perdigão. Lembramos sempre que você jamais pode se medicar sem consultar o médico antes. E os jamais. pais e os professores devem ficar atentos aos comportamentos das crianças. Bem lembrado. O governo entregou o orçamento previsto para 2015 à Assembleia Legislativa. A expectativa é que a receita chegue a 57 bilhões de reais, 12,5% a mais do que este ano. No total, 2,5 bilhões devem ser usados em investimentos. A proposta vai ser discutida pelos deputados. Boa. Bom, a gente tem imagens agora do site Veja ao Vivo da Avenida em Porto Alegre, da Avenida 24 de Outubro, quase na esquina com a Dr. Timóteo Bives, aliás, no cruzamento com a Dr. Timóteo. Isso, próximo ao Parcão. Isso, a gente pode ver um fluxo de veículos bastante acentuado, sem grande congestionamento no cruzamento entre as duas avenidas, mas um grande fluxo de veículos nessa região, o que é normal para o horário, né? Verdade. Quero lembrar também que você pode participar do programa em facebook.com/ubratv, pode mandar uma mensagem inbox para nós ou comentar também na imagem do assunto de hoje aqui do programa. 30 mulheres de 7 bairros de Esteio participam do projeto Confeccionando Sonhos. Elas têm aulas teóricas e práticas de moda, costura e cooperativismo. A ideia é que, a partir do curso, elas mesmas possam formar a cooperativa de costura. Sobre este projeto, a gente conversa agora com Ione Gutierrez, que é coordenadora executiva do projeto, e a Isa Oliveira, que é participante das aulas. É uma das alunas. Muito bem, sejam bem-vindas. Tudo bem, gente? Tudo ótimo? Tudo bem. Todo mundo alinhado, pronto, né? Para estar super chique. Coisa bacana. Bom, vamos primeiro entender de onde surgiu o projeto, como é que começa essa ideia
de trabalhar as moças em todas essas áreas até chegar à cooperativa? Bom, o projeto surgiu de um edital da Petrobras, Integração Social, abriu um edital e a Abracinos, que é uma ONG com sede em Esteio, elabora projetos socioambientais. Então, interessou esse edital para Abracinos e fomos até o Centro de Convivência do Território de Paz, na Vila Primavera, em Esteio, através da professora Ana, que trabalhava nesse centro de convivência, e lá encontramos várias mulheres, né, com uma série de carências socioeconômicas, carências emocionais, carências afetivas, e a partir daí, então, levamos para elas a ideia, tá, de fazer um projeto que fosse melhorar a vida delas, tá? Que elas mesmas fossem participantes e que melhorassem as suas vidas. E a partir daí, então, teve uma chuva de ideias, né? E depois de uma semana veio a ideia principal de formação, então, de uma cooperativa de costureiras. Quem coordena, então, a atividade é a Abracinos, mas quem mantém os recursos, né, para a compra das máquinas foi a Petrobras. Essa parceria... Isso, tá? A parceria foi com a Petrobras, o apoio financeiro da Petrobras, mas fora a Petrobras, tivemos parceria também com o SENAC. Tá? O SENAC, ele ofereceu todos os cursos profissionalizantes, então, coisa que elas não teriam condições de fazer. Cursos profissionalizantes são bastante caros, né? O SENAC ofereceu para elas. Então, elas se formaram no final do ano passado nos cursos profissionalizantes de costureiras do SENAC. Este ano, até então, elas estão fazendo especializações de moda, tá? E, posteriormente a essas especializações, a partir da semana que vem, elas estão começando com a Sescop, que é outra parceira, tá? Começando o curso de cooperativismo, além do que, por 2 anos ainda, tanto o SENAC quanto a Sescop vão continuar dando assessoria para a formação da cooperativa. Quer dizer, elas estão saindo do curso com uma profissão. Com uma profissão, com a formação de uma cooperativa, com uma cooperativa formada, tá? Onde elas terão, além do local, tá, que a Prefeitura de Esteio cedeu o local, então elas têm uma sala equipada. Essa muito que a gente bem está equipada, vendo, né? A gente está vendo as imagens agora, Ione. Muito bem equipada. Isso, então a sala foi parceria com a Prefeitura. Tá? A Prefeitura, além da sala, ofereceu uma funcionária, que é a professora Ana, que também faz a coordenação pedagógica. Ela acompanha o SENAC, tá, nas aulas, então ela faz toda essa coordenação pedagógica do curso. Agora deixa eu falar com a Isa. Isa, bom, profissional da costura. Tu já costurava antes? É uma novidade? A novidade está mais na cooperativa ou a costura também tu aprendeste técnicas novas? Aprendi muita coisa. Eu, quando era jovem, sempre via minha mãe costurando, mas não era uma costureira profissional, minha mãe, né? Mas eu brincava de boneca, fazia minhas pecinhas, né? Aí um dia minha prima, que era costureira, foi formada pelo SENAC e tudo, ela um dia disse para mim, eu tinha uns 15 anos, ela disse, um dia tu vai ser costureira. Eu disse, tá louca? A costureira? É muito pouquinho essa profissão. Eu pensei assim, né? Eu disse, não, quero ser costureira. E os anos passaram, depois eu tive minha filha, e a minha filha tinha uns 6 meses. Eu morava em São Leopoldo e inventei de fazer um curso, um básico de costura, né? Mas aí, como eu tinha filho pequeno, desisti. Nunca mais. Os moldes, tudo que eu tinha de costura, eu joguei fora. E passou os anos, vim morar em Esteio, e eu frequentava o centro de convivência ali, né?
Aí as gurias disseram, vamos lá ver se tem curso. E eu fui procurando um outro curso. Cheguei lá, a menina disse assim para mim, tu veio de se inscrever para o curso de costura? Aí eu digo, não, eu quero um outro curso. Ela disse, não, mas te inscreve. Aí a minha amiga estava junto comigo e disse assim, te inscreve, é bom. Aí eu fiquei pensando, fui para casa com aquela ideia, né? Eu disse que nunca ia ser costureira, né? Aí fui para casa e disse, mas... Aí falaram, bom, com o tempo vai ter uma cooperativa. Aí eu resolvi, disse, não, vou lá ver, o que dá? Se eu não gostar, eu desisto, né? Aí eu fui, teve um acompanhamento, né? No início, né? Com a psicóloga, tudo. Ali começou. Eu me apaixonei pelas aulas que a psicóloga estava dando e falando, né? Ali houve o despertar de um sonho, né? De muitas mulheres, né? Que a sala estava cheia, né? E eu disse, bom, a gente pensa, vai com o tempo, vai passando e a gente vai deixando os nossos sonhos, né? Nossa vontade de lutar vai ficando em segundo plano, né? Aí eu disse, não, desisti do trabalho que eu estava fazendo por causa do curso, que era exatamente nos dias e nos horários que eu trabalhava, era o curso. Eu digo, não, vou continuar nesse curso, vamos ver até onde vai, né? Sim. E aí, ali me despertou a vontade de lutar por alguma coisa, me profissionalizar. Eu digo, não, é uma profissão, né? Claro. Aí, a moda, hoje em dia, aonde tu vai, a moda faz sucesso, né? É verdade. Faz sucesso. E aí, a gente brinca com os panos, não é simplesmente assim, ó, cortar e costurar. São mas verdadeiros dá artistas, né, Isa? artista, e ali desperta também o nosso lado, né, de mudar as coisas. Olhei uma peça, não gostei Sim. dessa aí, vou fazer outro molde, né, outra forma, né. Mas e como é que funciona na questão da cooperativa? Porque quando a gente está costurando em casa sozinho, é me, myself and I. O pessoal vai lá, bordando e tal, vai pensando, vai arrumando. Agora, quando é um grupo, né, o coletivo, isso ajuda vocês a criarem mais? Ajuda. Ou às vezes dá confusão? Porque aqui nas reuniões da TV e da rádio é impressionante. É o que verdade. sai de ideia é uma loucura. Não, é isso, é que nem eu estava falando, né. A gente adormece, né. Às vezes, muitas pessoas têm dons, né. Tem, sabe bordar, outra sabe pintar. Então, quando se junta uma turma de mulheres, surgem várias ideias. Então, que eu disse assim, o tecido está ali na bancada, vamos dizer assim, ó. Ali a gente brinca com tecido, né? Corta os moldes e ali, olha, vem um determinado modelo. Não, mas podemos fazer do outro jeito, né? E começa a criar. A gente começa a criar. Então, as ideias também começam a surgir, né? Posso fazer uma camiseta. Não, posso colocar um detalhe diferente, né? Mudar o molde, né? Então vão surgindo ideias. E ali a gente está num grupo e várias pessoas têm ideias diferentes. Sim. Então é uma troca de experiências, Uma troca né? de experiências, né? E é uma coisa muito gratificante, porque no caso a gente olhou a peça, vou cortar essa, né? Aí outra, nós podemos usar uma renda, ou pode usar um zíper. Uma coisa diferente na peça, né? A gente pode trocar, né? Ione, além dessa criatividade, dessa troca de experiências, elas vão aprender a criar, a montar essa cooperativa. Como empreender, por exemplo? Como da parte prática para a parte teórica mesmo, da organização. Como vai ser esse acompanhamento de vocês? É da parte prática para realmente exercer, ser empreendedor. Então, agora eles vão ter toda a parte de cooperativismo, a teoria e a prática. Elas já vão, a Sescop já vai ajudá-las a montar a cooperativa. Então, o que precisa para montar uma cooperativa? Toda a documentação, toda a orientação jurídica, administrativa, elas terão, tá, com assessoria da Sescop. Essas máquinas que hoje elas utilizam para fazer o curso, então, serão da cooperativa? Serão da cooperativa. Encerrado o curso, é a cooperativa, sala já tem, o prefeito já garantiu a água, a luz, então elas não terão gasto inicial nisso tudo. Sim, bacana. E a parte burocrática, então, é o primeiro passo, e a partir daí seria uma parte de organização mesmo? Parte de organização da cooperativa. Do funcionamento da cooperativa. No início, nós abracimos, tínhamos um pouco de preocupação, porque a gente sabe que são muitos cursos oferecidos e as pessoas começam a participar e não vão até o fim. E são 2 anos, eram 2 anos de curso, agora nós já estamos no
na metade do segundo ano de curso. E, graças a Deus, das 30 mulheres, 2 apenas desistiram, mas já tinham uma lista de espera e já foi colocadas outras 2. A gente vai terminar com as 30 mulheres que foi o inicial. 30 guerreiras, né? 30 Como foi a guerreiras. participação da Petrobras nesse projeto, só para a gente finalizar? A Petrobras, nós fizemos o projeto, a Abracinos fez esse projeto, mandamos para a Petrobras, para esse edital que estava aberto, e a Petrobras, lá tem uma comissão, né, e essa comissão aprovou o projeto, né, e aprovado o projeto, então, veio o recurso. A gente faz a avaliação e prestação de contas trimestralmente, né, de tudo que está fazendo, bem registrado, né, e nós estamos novamente concorrendo, porque tem possibilidade de mais 2 anos abrir um novo edital. Tá? Tem possibilidade de mais 2 anos elas serem apoiadas pela Petrobras. Como o projeto está indo bem, tudo como estava previsto e tudo registrado direitinho, então a gente tem ainda essa possibilidade. Esperamos que eles continuem apoiando por mais 2 anos, que daí nós já vamos entrar na parte de comercialização dos produtos que serão feitos pela cooperativa. Muito Legal. bem. Esperamos Parabéns. ser clientes da cooperativa. É verdade. Por que não, né? É verdade. Isa. Parabéns. Parabéns pela força de vontade e por ser guerreira. Obrigado. Né? Também em nome de todas as colegas, né? Se não fosse elas também persistirem, né? Também não tem como existir uma cooperativa se o grupo todo não desejar isso, né? Aqui nos assistindo tem algumas colegas aqui. Tem, a gente não consegue mostrar, mas quem está aqui? Pode passar o nome delas para nós? A Neuza está ali. Quem mais? A Ana, que é a nossa coordenadora pedagógica lá, né? Aham. E a que está hoje aqui, né? As Sim, outras não foi essas possível, meninas né? estão aqui. Bom, então tá bom. Nosso beijo vai para todas. E a gente convida vocês agora para ouvir música. A gente está recebendo hoje aqui a banda Songbird. Mas antes, deixa eu lembrar que, a seguir, prepare a sua dúvida. Ligue pra gente. Qual é o telefone, Perdigão? É 3477-9105. Muito bem, vai estar conosco o advogado especialista em direito do consumidor, nosso grande parceiro, o Marcelo Silveira de Almeida, tá bom? Tá bom. Antes, música. Songbird, cara, vocês vão lançar um EP, já estão em finalização, é isso? Isso. A ideia é terminar ele agora para esse final de mês. Então, com 3 músicas de trabalho só próprio, que de fato a gente tenta só priorizar o autoral. Também, todos então, falando em convite, todos convidados, quinta-feira nós faremos um ensaio aberto no estúdio Pub Holiday, aqui em Sapucaia. Isso. E também, por sinal, sábado também tocaremos nos Cuba. Então, sintam-se também convidados. Imbé. Isso, perfeito. Muito bem. Então vamos lá, mais uma. Então essa aqui também é do EP. Essa vai estar no EP também, como se chama? Essa aqui é Califórnia. Vamos lá, então. Hello, I'm feeling brave. Oh, can you stay for a while? Or would you ask me to stay? As she has heaven in her eyes. Just give me one single chance and I'll take you to an open club. How come my paper shades are into something brand new, or into a saving grace? Let them bless who call you mine. And as an open book, we will turn this page and write our lives. Hold me, darling, because I promise you I'll be there. I promise
no ar, meu querido. Estamos no ar e a gente daqui a pouquinho vai ter imagens do site Veja ao Vivo da Zona Norte de Porto Alegre. Agora anota contigo, Bives. Tá bom, a UTI neonatal do Hospital Mãe de Deus dobrou a capacidade de atendimento. Agora são 24 leitos. Respiradores, incubadoras e equipamentos de monitoramento foram adquiridos. A reforma do espaço durou 2 anos. Bom, o Inter acabou Informação de sair, de última hora. Informação de última hora. O Nilmar é a nova contratação do Internacional. Parabéns para o seu clube, Obrigado. Esporte Clube Internacional. Muito obrigado. O meu estava de festa, né? Os 111 anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Nilmar chega agora com um salário de cerca de R$400 mil, 3 anos e 3 meses. Por quê? Até porque o finalzinho de 2017. 17, porque ele fica esse final de brasileiro, né? E depois vai seguindo o contrato. O Nilmar com 30 anos. 30 anos. Tá bom. Tô confiante. Tá confiante. Bom, a gente tem imagens agora sim do site Veja ao Vivo da Zona Norte de Porto Alegre, da avenida da rua Edmundo Bastian, quase na esquina de Costas Brasil. A gente consegue, da Edmundo Bastian, ver a frente do shopping Bourbon Valley, a Assis Brasil totalmente parada, né, Bibs? E congestionada. Nossa. O que é normal para um horário durante o dia da Assis Brasil, normalmente, né? Você vai pegar esse trânsito aí daqui Não, a eu não pouco. vou. Eu vou embora pela Freeway, mas... Ah, tá bom. Né? Tá Trânsito na Assis Brasil, então, não pegar agora. Tá Para ir para Alvorada é um dos caminhos, É um né? dos caminhos. Vai escapar dessa. Não um dos melhores, viu? Pois é. Bom, hora de conversar sobre os seus direitos, nossos direitos, com o nosso grande parceiro, o advogado Marcelo Silveira de Almeida. Se você tem alguma dúvida, liga pra gente agora e converse com o Marcelo ao vivo. Qual é o número, Perdigão? 3477-9105. Lembrando que se você tá fora da região 51, tem que discar 51 na frente. 51-3477-9105. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Perdigão. Boa noite, Bives. E também estava em festa, porque a gente lembrou essa semana sobre os 24 anos, 24 do anos do consumidor. do Código de Defesa do Consumidor, os 111 anos do Grêmio. Sim, isso aí. Ó. Eu quero até esclarecer isso até pro Perdigão. Eu sou gremista, mas eu não deixo de reconhecer a grandeza internacional. Por isso, só é grande por causa do outro. Mas eu quero só explicar pra quem tá em casa que é por isso que o Marcelo tá com aquele microfone vermelho. Eu também não entendi. Foi sacanagem que eu fiz com ele. Produção? Pô, que não, mas isso? a sacanagem foi minha. Ah, tá bom. Tá bom. Não, tá mas foi bom, deu contraste com a gravata azul. Me diz uma coisa, se o Nilmar não jogar nada, ele tem direito de reclamar lá, como sócio do Esporte Clube Internacional? Bom, na realidade tem, né? Porque vai ser uma má prestação de serviço, claro, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos começar. Pra gente começar, os bancos são obrigados, desde 2008, Marcelo, a informar todos os custos dos serviços. Além disso, eles devem oferecer o pacote de serviço sem custo. Mas os clientes muitas vezes não sabem o que estão pagando, o que está saindo da conta deles. Né? Lembra que eu falei do banco quando a gente conversou aqui e ele pulou a minha pergunta? Agora acho que ele sentiu a cutucada, porque é verdade. Verdadeiramente os bancos são um pé no saco, às vezes em diversos quesitos. Especialmente na taxa que eu não sei o que eu estou pagando. Você puxa lá um extrato, você sabe quanto é que você paga de extrato? Você sabe? Nem de OF eu sei. Não, mas do extrato. O papelzinho, não sabe? Não sabe, ninguém sabe. E aí? Na verdade, hoje a gente paga assim, a gente paga. É uma média de 30 tarifas no banco. Assim, porque isso aí desde 2008, quando foi regulamentado pelo Conselho Monetário. Isso, o que acontece? Uma média de 30 tarifas. Só que a gente não sabe. O que acontece? A obrigação do banco qual é assim? Ó, é ele informar, e a gente sabe que informa assim desta maneira, que é a exigência que tem do Banco Central. Que seja informada pelo site do banco e também que seja afixada em algum lugar na agência bancária, certo? As tarifas que tem que pagar. Só que muitas vezes a gente não sabe, assim, realmente assim, ó, dificilmente alguém entra, assim, vai procurar uma tabela para saber o que é. Essas coisas têm que ser informadas de outra maneira. Eu acho que deveria ter, assim, ó, por exemplo, vamos citar o órgão de defesa do consumidor oficial do governo, que seja assim, um instrumento para conscientização, para informação da coletividade, né? Então seria uma forma mais prática de fazer, do que esperar que o consumidor vá até a agência e pegue, procure lá, assim, qual é a tarifa que eu estou pagando. Porque aquele negócio, o que acontece? A gente tem 2 serviços em matéria de tarifa, que é o serviço essencial e o serviço prioritário. O que é o serviço essencial? O serviço essencial é aquilo que o consumidor fica isento de pagar. Por exemplo, a confecção, o fornecimento do cartão de débito. Esse, o consumidor fica isento de pagar. Os 2 extratos bancários por mês, o consumidor fica isento de pagar. Agora, se tirar um terceiro, ele paga. Sim. Aí ele cai na tarifa autorizada pelo Banco Central. E o acesso à internet, por exemplo? Eu uso o banco pela internet, eu quase nunca vou em banco.
Quando eu vejo um extrato, ele conta como se eu estivesse tirando do caixa eletrônico também um extrato da minha conta corrente? Não, se tu tá consultando ali, não. Isso aí, com certeza não, entendeu? Agora, se você vai até lá, o caixa eletrônico lá, assim, tirou assim, por exemplo, hoje é 10 folhas de cheque por mês também. Sim. Aí o consumidor também fica isento do pagamento. Sim. Agora, se tirou mais 10, aí sim. Aí vem a tarifa. Aí vem a tarifa em cima. Aí vem a tarifa. Agora tem o serviço prioritário, que é chamado. O que acontece? Que aí é cobrado. Que é a confecção de um outro cartão em função de perda, roubo, furto. Sim. Aí é cobrado também. O excesso assim, do talão de cheque também. Tirei mais 10 folhas. Também é cobrado. Então tem esse serviço essencial que o consumidor fica isento. Só que na realidade assim, é pouca coisa. Por exemplo, 4 saques por mês também. O consumidor é pouco o movimento. Sim. A partir disso ele passa a pagar. Agora tem outro detalhe também. Se você for for efetuar um saque dentro do caixa eletrônico, ali, ou do autoatendimento, ou do caixa 24 horas, o que acontece? Dentro do período de 30 minutos é considerado um saque. Se você fez 2 ali, ou 3, é considerado um saque dentro do período de 30 minutos. Uhum. Então, esses detalhes é importante saber. Porque, às vezes, o consumidor, assim, ó, ele faz um saque lá. Aí, 1 hora depois, você, mas eu tenho que tirar agora mais um pouquinho, sabe? Aí vai lá, tira. Aí ele já vai cair. Já está cobrando. Deixa eu lembrar o pessoal que está em casa, Marcelo, que você pode ligar para o 3477-9105, fazer sua pergunta aqui ao vivo para a gente. Marcelo vai tirar suas dúvidas sobre direito do consumidor. Marcelo, as maiores queixas do PROCON aqui no estado são telefonia, né, o serviço de televisão a cabo e em terceiro lugar vem as reclamações por banco, né? Isso acontece porque as pessoas não têm tanto conhecimento do que elas estão pagando, não sabem onde elas estão perdendo nessa relação com o banco. Você já tinha passado o número aqui, a gente tem do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que nos últimos 5 anos houve um acréscimo, um reajuste superior a 100% em cima dessas taxas. Ou seja, realmente as pessoas, nos últimos 5 anos, as pessoas não sabem que isso foi reajustado desta forma, assim, com mais de 100%. E a verdade é que assim, quando tem um aumento de tarifa, qualquer tarifa, seja uma tarifa ou todas as tarifas, não importa, o consumidor tem que ser informado com no mínimo 30 dias de antecedência. Ele tem que saber que está aumentando aquela tarifa. Entendeu, sabe? Então essa questão aí não tem, rapaziada. Alguma vez? Já prestaram atenção nisso? É porque parece que é pouquinho, né? Vai tirando um pouquinho. Vocês nunca prestaram... Acho que vocês sabiam que para cada serviço desse, tirar um extrato, pode ser taxado em cima? Na verdade, inconveniente, não corre atrás. Sim, é verdade. Então, esse é um problema. É verdade, e pouca gente sabe no seguinte sentido também, olha. O que acontece? Tem aquele chamado depósito que o banco faz pra gente, que é assim, se você não tem saldo na conta, sabe? E vai entrar um débito lá, ou um cheque vai entrar. Aí passa um pouquinho, o banco não é obrigado a te comunicar que ele vai cobrir aquele cheque. E ele tem todo o direito de não te comunicar que está cobrindo o cheque e tem todo o direito de cobrar uma taxa que deve ser em torno hoje de R$20, porque excedeu 1 centavo da tua conta. 1 centavo? Pode ser 1 centavo, porque ele ia exceder, não tinha o suficiente na conta. Entendeu? Então tem toda essa questão. E o Banco Central autoriza isso, assim, ó, não precisa comunicar que tu vai cobrir o cheque do consumidor e também tu pode cobrar essa tarifa em função. É desproporcional. Sim. Eu acho que, no meu entendimento, o que acontece? Essa tarifa, o que excede, cobra exatamente o que excede. Entendeu? Por exemplo, passou R$5, vamos cobrir os R$5 do BIVES, tá. E o BIVES vai devolver os R$5 para o banco. Eu acho que seria o justo. Sim. Seria o justo. Eu vou te fazer uma pergunta que aconteceu comigo. Mas é uma opinião pessoal, né? Sim, só claro. Deixa claro que é. Tudo bem. Agora, uma situação que aconteceu comigo. O banco me enviou um cartão de crédito. Ele autorizou um determinado cartão de crédito e eu disse, eu nunca pedi esse cartão de crédito. Aí eu comuniquei, primeiro eu liguei para a operadora de cartão, dizendo, olha, eu não quero esse cartão, não quero saber, vocês já estão me cobrando aqui um valor X pela tal da anuidade. Não quero. Ah, não, mas o senhor tem que comunicar ao banco, porque foi o banco que autorizou. Daí eu repassei e comuniquei ao banco. No final das contas, eles cancelaram e eu recebo até hoje, eles não me devolveram o dinheiro. Eles te cobraram? Sim, foi cobrado de imediato, com a liberação do cartão. Eles não me devolveram o dinheiro. Só que eu recebo até hoje, e eu estou fazendo isso de birra, tá? Porque eu quero que eles gastem aquele valor todo, porque a incomodação é muito grande. Como eu vi que eu não ia receber o valor, que não era também um valor gigantesco, né? Mas era vou botar aí, R$30, tá? Esse valor eu recebo até hoje uma carta da operadora de cartão dizendo que eu tenho crédito
de R$30. Seria uma forma, obviamente, que eles estão Claro. tentando. Tá, vai, recupera os teus R$30, pega. Isso é legal? Depende. Depende. Agora, olha o depende. Se você recebe um cartão de crédito na sua casa, por exemplo, e aí libera o cartão, o consumidor libera o cartão, aí sim. Aí pode ser cobrado, aí ele passa a ser devedor. Sim. Aí sim. Agora, se você recebe um cartão de crédito em casa, não pediu, vamos partir do princípio que não tenha solicitado. Sim. Não pediu. Ou seja, não, e aí não vou liberar o cartão nem nada. Não precisa nem comunicar ao banco que tu não tem interesse naquilo Mas ali. o problema é que eu Só recebi não a liberar. fatura. Não recebeu a fatura. E se a cobrança foi feita, ela é indevida. Ela foi revertida em crédito para mim. Não, mas Entendeu? não, eu entendi. Eu tenho um crédito com essa operadora de 30. Foi a forma que eles acharam para te pagar. Exato, é a forma malandra. que eles acharam. Exatamente. Mas assim, em princípio, assim, ó, lá no início a cobrança foi caracterizada indevida. Sim. Sabe? Não poderia. E aí que entra aquela situação da repetição em débito. Ou seja, o que é cobrado do consumidor indevidamente, o consumidor tem o direito à devolução em dobro. Eu queria em espécie. Claro. Bom, quero lembrar que você pode participar no 513477-9105, pode ligar aqui, vai entrar ao vivo com a gente. Até agora o pessoal estava filtrando as ligações lá. Enquanto isso, Marcelo, tem uma participação no Facebook aqui, que você também pode mandar sua pergunta para o Facebook. É facebook.com/ubratv. A gente recebeu uma mensagem aqui da Luciane de Porto Alegre. Ela disse que comprou, Marcelo, uma máquina de lavar roupa. Ela pediu 220 e veio 110. Ela não viu e ligou a máquina. O que ela tem que fazer? Na verdade é que a máquina veio trocada, né? Veio 220 vezes 110. E queimou, obviamente. Ela tinha o 220 em casa. Ela pediu 220. Ela pediu 220. Veio Ligaram 110, pra ela, ligou, queimou. Não é uma prova tão difícil de fazer. Por quê? O que acontece? Obviamente, do endereço dela, da região que ela mora, assim, certamente é a rede 220. Sim. Ou seja, aí entra a inversão do ônus da prova, que a gente sempre fala aqui, que o consumidor é a parte mais fraca na relação, o que ele alega cabe ao fornecedor provar o contrário. Ou seja, ela pediu, certamente foi um erro da loja. Sim. Porque nenhuma pessoa de sã consciência não vai ter conhecimento do qual é a rede da sua casa. Sim. Não, sabe? E o pedido já demonstra Não, isso. e o Ela pedido pode já mostrar demonstra, isso, exatamente assim. Ó. Então, caracterizado o dano dela moral aí e material também, pelo prejuízo que ela teve e porque frustrou a expectativa dela. Ela foi comprar um produto que é essencial, e nós falamos sempre, né, Pedro? Claro, do produto essencial. que é a máquina de lavar. E o que acontece? Olha, eu esperava, preciso disso. Não estão. Paguei por uma coisa que não é correta, que não me deram. Sim. Sabe? Então, quer dizer, não adianta. Está caracterizado dano moral e dano material. Ela pode procurar o Poder Judiciário. O Juizado de Pequenas Causas entrar com ação de dano moral e material contra o fornecedor. Tomara que minha mãe não esteja assistindo o programa, porque eu lavo roupa ainda na minha mãe. Eu não tenho a máquina, então é essencial. O Tá Bibs bom. é esperto, né? Mãe, eu vim lavar roupa. Eu né? entendi, mãe. Deixa Eu sei aqui, que a filho. máquina é essencial. Eu vou comprar uma, pode deixar. É um bem essencial. Tá bom. A desculpa é lavar roupa, aí já almoça, já toma um café da tarde. Não já... entrega o jogo, Agora, Marcelo, Marcelo. fiz a compra, tive um problema. Normalmente as pessoas ligam para o Procon, o Procon ajuda a resolver, ou ela vai elucidar algumas dúvidas que a pessoa venha a ter, mas o indicado é sempre procurar primeiro a loja. O ideal é sempre o primeiro contato com o fornecedor, sempre. Assim, até para a gente ter uma garantia da sentença favorável a gente. Qual é a garantia? Assim, olha, eu busquei amigavelmente a solução do impasse. Não foi resolvido. Aí sim, recorri ao Poder Judiciário, recorri ao órgão de defesa do consumidor. Agora, tem um detalhe. Agora, onde envolve ressarcimento de valor, assim, o prejuízo do valor, o que acontece? Vá no PROCON, mas o PROCON não vai reverter nada de valor. Porque o PROCON, que é? Enquanto o órgão administrativo, ele avalia e analisa a conduta da empresa. Caracterizada a prática infrativa, o que acontece? O PROCON vai aplicar uma multa naquela empresa, o que não reverte ao consumidor. Para buscar a indenização, o consumidor tem que procurar o Poder Judiciário. Aí sim, Juizado de Pequenas Causas lá, e aí sim, vai ser marcada a audiência de conciliação. Não tendo êxito na audiência de conciliação, vai para a instrução, que é a juntada de documentos. Por isso é importante o consumidor ter sempre a prova documental, porque vai precisar na audiência lá, leva lá e aí depois vai sair uma sentença provavelmente favorável ao consumidor, sem dúvida nenhuma. Temos uma ligação, Marcelo, uma dúvida. Tá na linha a dona Ana Maria de Canoas. Boa noite, dona Ana Maria. Boa noite. Boa noite, desculpa, é só Maria, tá? Dona Maria, boa noite. Não tem problema. Isso, qual é a sua pergunta, por favor? Foi comprado um roupeiro usado
mais de um ano e veio faltando onde põe as calças, sabe, o calceiro. O calceiro. E o cabideiro. E a gente está tentando negociar com eles já faz tempo e todo dia eles dizem está com marceneiro, e isso já faz mais de ano. Mais de Certo. ano. Esse roupeiro era usado, dona Maria? Era usado. A senhora comprou no Brick? No Brick. Certo. O Marcelo vai responder a sua pergunta. Obrigado pela ligação. E você de casa pode ligar também 3477-9105. E aí, Marcelo? Muito bem. A dona Maria, assim, ó, na realidade, o fato de ser usado não importa. Entendeu? Assim, ó, porque é aquele negócio, eu não posso vender um carro sem roda, né? Sabe? Então tem toda essa questão que a gente tem que analisar. O que acontece? Agora, o caminho dela, eu sinceramente, assim, ó, quem fica mais de um ano já e não entrega ali a gaveta que falta, ou qualquer coisa do armário, não vai entregar. Ou seja, a desculpa do marceneiro não convence. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar uma nota fiscal que ela tem da época, entendeu? Assim, ó, e entrar no juizado de pequenas causas. Isso aí ela tem que entrar direto lá, porque é lá que vão reverter. E não prescreve nesse tempo todo? Não, na realidade, esse período não. Esse período não, porque ela vai poder buscar uma ação de reparação até 3 anos. Sim. Até 3 anos. E assim, o importante é que ela vem tentando, e não vai solucionar o problema dela. E quem não solucionou em um ano, não vai solucionar. Então, o que acontece? Ela tem que procurar o Poder Judiciário, porque a partir do momento que ele vai lá, na primeira audiência, ele vai falar assim, ó, tá com o marceneiro? Então tá, e o juiz vai determinar, que vai dar um período. Então tá, então o senhor vai resolver isso aí com o seu marceneiro até tal dia. Na justiça, sim, mas no caso da empresa, o PROCON, nesse período que se passou, pode também? Não, também pode, claro, também pode. Ela pode procurar o PROCON até porque é mais um recurso que tem também, entendeu? Porque o PROCON também tem o serviço de mediação também, que ele telefona até o fornecedor e tenta mediar. A pressão pode ser maior, com certeza. Às vezes a comercialização desses bricks até nem é regularizado e não tem nota fiscal, né, Marcelo? Exatamente, tem todo esse detalhe também. A gente tem uma ligação agora, Marcelo, da dona Edith de Campo Bom. Boa noite, dona Edith, tudo bem? Boa noite. Por favor, posso fazer sua pergunta? É o seguinte, eu queria ver com o doutor ali, como eu fiz um arrendamento pela Caixa Econômica, né? E eu morei um tempo lá nesse apartamento e agora eu dei para uma outra pessoa da família para continuar pagando essa prestação pela Caixa. E eu não sabia que eles estavam em atraso. Eu fiquei sabendo essa semana agora que eles não pagaram e vão para despejo e eu estou sofrendo as consequências lá, vou perder o imóvel. E se eu não sabia, não fui citada, isso pode? Certo, dona Edith, é um financiamento pela Caixa Econômica Federal, certo? Isso. Certo, o Marcelo vai responder a sua pergunta, muito obrigado pela ligação. Obrigado. Não. E aí, Marcelo? Boa noite, dona Edith. A situação da dona Edith é a seguinte, ó, o financiamento é no nome dela. Então vamos pensar um pouquinho. Quem é a devedora é ela, em tese. Porque não importa se ela passou para alguém, para outra pessoa, eu vou pagar, eu vou ficar e vou pagando e no teu nome. Isso é muito complicado. O que ela pode fazer é o seguinte, ó, ela infelizmente agora o que vai fazer? Como ela disse, ó, eu não fui citada, realmente, ela tem que ser, a citação que ela fala assim, é aquela notificação que tu recebe da justiça dizendo que tem uma ação contra ti, uma intimação. Assim, ó. Então tá, ela tem que realmente ser citada. Aí, ela sendo citada, aí ela vai contestar essa ação. Contestando essa ação, o que ela vai fazer? Vai apresentar as razões dela, mas eu aconselho ela a ir até o banco e tentar regularizar isso aí de alguma maneira lá, explicar a situação e imediatamente tomar posse de novo do imóvel. Sim. Porque a pessoa não está lá, a pessoa vai prejudicar ela sempre. Claro. Porque é muito fácil assim, ó, a pessoa não pagar o que está no nome do outro. Tem alguma medida rápida e legal que a gente possa fazer essa transferência desse financiamento ou é só mediante a Caixa? Não, só mediante a Caixa. Sim. Só mediante a Caixa. O que ela pode fazer, e aí nós vamos entrar numa outra seara do direito, que é assim, ó, a ação de regresso. Aí entrar contra a pessoa que ela transferiu, Sim, que provavelmente seja esse valor dela. Ação de regresso porque assim, olha, o que tu está devendo lá, na realidade, eu sou devedora, então o que eu estou devendo lá, o que eu supostamente estou devendo lá, tu me deve, então tu que vai me pagar. Sim. Sabe? Certo. Porque ela foi lesada. É chamada ação de regresso. Que tem assim, ó. Mas o importante é assim, ó, ela procurar a Caixa e tentar de uma forma amigável. E imediatamente agora
buscar a posse de novo do imóvel. Porque senão ela vai ser lesada, sem dúvida nenhuma. A última ligação, infelizmente não temos mais tempo para mais ligações. Temos o seu João de Canoas. Boa noite, seu João. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, seu João. E aí, qual é o problema? Eu tô com um probleminha aqui, é uma máquina que eu comprei já faz um ano, já tá passando quase um mês, ou talvez um pouquinho ou mais. E o defeito continuou. Eu reclamei dentro do prazo legal e reclamei, daí eles mandaram peça. Eu troquei a peça, porque é uma máquina meia grande, assim, meia pesada. Que máquina é essa, João? É uma moenda de cana. Uma moenda de cana. Certo. Muito bem. Foi comprada numa loja aqui em Canoas. Marcelo, e aí? Já mandaram a peça, mas não adiantou? Mandaram a peça e não adiantou. Obrigado, seu João. Uma boa noite para o senhor. Ok. Alô? Alô? E também, porque daí venceu a garantia e ele disse, agora não dá mais. Mas o defeito continua. Isso que eu queria saber, se tem direito ainda a reclamar ou como é que pode, tá bom? Tá bom, obrigado, seu João. Obrigado pela audiência. Eu ia falar, inclusive, isso agora. O fato de ter passado um ano agora não quer dizer nada, porque o problema aconteceu dentro do período de garantia e persiste esse problema. Ou seja, então não tem problema nenhum. E acontece, mesmo que tivesse dado um problema agora, como passou um mês de um ano de garantia, é um ano de garantia mais 90 dias. Que 90 dias que é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, um ano de garantia é dado pelo fabricante. 90 dias é dado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então ele tem um ano e 90 dias. Sim. Agora tem um detalhe. Como existia o problema dentro da garantia e não solucionaram, ele pode pedir a troca do produto. É estendido. Exatamente. Ele vai pedir a troca do produto ou a devolução do valor pago corrigido monetariamente. Cara, tu é demais. Tu sabe disso, que teu quadro é um sucesso nesse programa. Sabe disso? Obrigado, hein? Graças a vocês, né? É impressionante. As pessoas falam comigo e o que elogio vocês não têm noção. Eu quero elogiar também fala da roupa do Perdigão. Eu quero elogiar o Guine e a Freeley, que me vestem hoje. Ao Guine, na Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre, e também em Cachoeirinha, na Avenida Flores da Cunha. O Guine, Freeley, meu sapato vermelho da Freeley, ó, colorado, né? Olha só. Uma notícia boa, Ele para tá comemorar bonito, a chegada do Nilmar e jeans da Freeley. Tá bom, Perdigão. Agora eu não quero falar nada, tá? Mas o meu sapato é da Guine. Tá bom. Marcelo, obrigado. Nos encontramos. Eu te agradeço. Até a próxima, em breve. Até a próxima. Tá bom? Amanhã o Conexão RS retoma a série de entrevistas com os candidatos. Olívio Dutra, que disputa a vaga do Senado pelo PT, estará aqui no Conexão RS a partir das 6 da tarde com Guilherme Roquette na nossa bancada. Exatamente. Muito obrigado pela audiência, uma ótima noite para você. E a gente encerra com música. Songbirds. Vamos lá, rapaziada. Quem quiser saber mais rapidinho sobre a banda... Pode procurar então, tanto no Face ali que vai estar todas as informações de Twitter, SoundCloud e tudo mais. Procurem por Songbirdianos, correto? Songbirdianos. Muito bem. Certo? Obrigado pela Valeu, obrigadão, gente. Nós te agradecemos. Who are you to play such a fool and hurt yourself? I'm just an outsider, but I'm sure you need some help. Oh, who are you to play such a fool and hurt yourself? They've got your tiny wings.